Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conversas Avessas, um canal criado para promover conversas sobre processos de criação. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio virtual um jornalista muito querido por todo mundo aqui no Paraná e com certeza por todos os lugares do Brasil e do exterior por onde ele passou. São 30 anos de experiência e ele começa agora uma nova etapa aí da vida, num lugar um pouco mais retirado aí da cidade, com outros desafios e outros processos de criação. É o Fernando Parracho, você já deve conhecê-lo aí das telinhas, né, da televisão, dos telejornais, e eu sou Lívia de Oliveira, jornalista também, pesquisadora em estudos da linguagem, mais especificamente em processos de criação, e vou trazer agora o Parracho aqui para matar a saudade. Parracho, eu mal coloquei aí nas redes sociais que você seria o meu convidado da semana e já choveram aí elogios e gente conhecida, gente que você não deve conhecer pessoalmente, todo mundo só tecendo elogios aí a você, que com certeza tem um carisma extraordinário e, como eu sempre gosto de lembrar, é um colega de profissão extraordinário. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lívia. Um abraço a todos que estão com a gente aí nessa transmissão. Eu vou te dizer que isso me deixa muito lisonjeado, né? Muito honrado, porque já faz aí quase um ano, né? 9 meses que eu deixei as telas, né? O jornalismo diário, encerrei um ciclo nessa profissão, nessa carreira. E as pessoas ainda se recordam, né? Ainda porque a informação é tão veloz, né? Mas ainda assim muita gente se recorda, muita gente sente saudade. Isso é muito legal, né? Isso deixa a gente feliz, né? De saber que as pessoas gostam e tal, ou acompanhavam, né? Bastante o meu trabalho. Mas era um momento da vida em que eu precisava seguir outro caminho, né? Quando a gente fala em encerrar um ciclo, parece uma expressão tão fácil de dizer, né? Mas é muito difícil de se chegar a essa conclusão, né? E tomar alguma atitude depois disso, porque a gente tende, falo por mim, é claro, né? A gente tende a se acomodar. Afinal de contas, se você passa 30 anos fazendo uma coisa, você domina muitos dos processos. Não quer dizer que você sabe tudo, mas você domina muitos dos processos que envolvem a criação, né, naquela profissão, né? Toda a dinâmica da notícia, enfim, você vai dominando. A experiência vai te trazendo segurança e você vai chegando num momento da carreira em que você se sente confortável. E é absolutamente normal isso, né? Sobre todos os aspectos da vida, ninguém quer ficar sem emprego, né? Ninguém quer mudar de área de forma assim, como se fosse obrigado a ter que fazer uma mudança, né? Então, eu refleti muito sobre isso e vários fatores também da vida pessoal, enfim, foram me levando a entender que, olha, não quer dizer que eu fiz tudo o que eu queria ou que eu me realizei totalmente. Eu acho que isso não existe também, né? A gente está sempre tentando buscar novas formas de se realizar. Mas eu precisava dar um outro rumo à minha vida. Era uma coisa que gritava dentro de mim, sabe? Era uma coisa que eu não tinha como conter. Era um rio que cresceu com a chuva e veio mudando as pedras de lugar, veio arrancando árvore da margem, e eu precisei tomar essa decisão. Foi difícil, claro, até mesmo porque eu acho que muita gente que me acompanhava gostava do jeito que eu fazia o jornalismo, principalmente nesses últimos anos aí que a gente se torna apresentador, né? Então muito mais tempo de exposição no vídeo e tal. As pessoas vão criando outro tipo de intimidade com a gente.
Eu acho que você Mas também, se me permite, tem uma característica sua, essa mansidão na tua voz, essa tua tranquilidade, talvez já desse contato que você tem mesmo com a natureza, e é uma pessoa tão desprendida, que eu acho que você transmite muito essa tranquilidade para quem te assiste. Então, já sentíamos isso quando você era repórter, essa naturalidade, e aí na apresentação com essa exposição é uma coisa muito gostosa, né? Ver alguém assim que transmite essa coisa boa e que é sua, né? É sua. Quem te conhece pessoalmente sabe que é assim também no dia a dia. sabe que isso é uma característica interessante de ouvir as pessoas se referirem a mim dessa forma, porque muitas pessoas falavam, não, tem alguma coisa na sua voz que, sei lá, traz algo gostoso para a gente, mesmo quando é uma notícia difícil de dar, uma notícia complicada, a gente consegue ver aquele fato, entender aquele fato de uma outra maneira, por causa desse teu jeito aí de transmitir as coisas, tal. Pois é, pode ser. Eu nunca fiz uma reflexão muito profunda a respeito disso. Mas é normal que no mundo do hard news, como a gente fala, né, das notícias pesadas e daquela notícia que você tem que dar, independentemente se ela é boa ou ruim, enfim, nesse jornalismo frenético de busca pela informação, pode ser que eu tenha desenvolvido um jeito diferente mas isso é muito também da minha formação, né, do meu jeitão mesmo de ser. Eu não gosto de elevar o tom da voz, eu não gosto de falar rápido, eu tenho um ritmo para me expressar, e isso até acaba virando assim uma coisa engraçada. Você sabe que aqui na RPC tinha um rapaz que trabalhava numa das portarias da emissora, e quando eu passava por ali, não era o meu caminho diário, assim, mais costumeiro, mas às vezes eu mudava o caminho, passava por ali, e ele falava: ô, Parracho, o âncora da paz. Aí eu ria, né? Porque eu falava: poxa, quem dera, né? Eu pudesse ser o âncora da paz, né? Quer dizer, transmitir só coisa boa, coisa, né? Alto astral, para É, deixar as isso tem. pessoas. Mas isso tem uma relação mesmo com o teu estilo, e aí eu queria até que você contasse um pouco da tua história, porque aí você chega aqui e fala assim, eu precisava mudar, não queria me acomodar, mas a gente sabe que você nunca se acomodou. Você estava aí numa mesma profissão, numa função de repórter, mas passou por várias emissoras. Quando precisou ir para as capitais, foi. Quando precisou vir para o interiorzão também do país, foi. Quando precisou ir para a fronteira, foi. E não sei se precisou ou se você quis, mas você tem essa paz, mas usando aí o clichê, né? Parece que é aquele rio que parece muito tranquilo, mas que lá embaixo tá sempre se movimentando, né? Sempre querendo mudança. Como é que é? Águas calmas correm profundas, algo assim que as pessoas Não, dizem. Como é que é essa tua necessidade também de ficar sempre mudando? Queria que você contasse um pouco aí da gênese também aí da tua carreira, né? Onde você começou e como é que você foi propondo para você mesmo tantas mudanças e tantos desafios. olha, Lívia, eu sempre fui, acho que, encantado assim com o novo, né? O novo na minha vida, o novo, enfim, coisas que eu não conhecia, lugares, pessoas. Sempre fui meio que buscador de novos desafios. E é uma coisa que me motivou, que me moveu muito, né? Sempre na minha carreira. Eu mudei muito desde os 11 anos de idade, porque meu pai foi trabalhar numa multinacional, uma empresa multinacional, e ele era um homem executivo, um homem de vendas. E sempre que tinha alguma cidade, alguma região do país que tinha dificuldades de atingir metas de vendas e era preciso atingir novos públicos, novos consumidores, lançamento de produtos, tal.
pessoal mandava meu pai para lá. Então, com 11 anos de idade, a gente saiu de Porto Alegre, foi morar em Campinas, em São Paulo. Depois daí, se iniciou uma série de mudanças quase que anuais. A gente morou em vários lugares, São Paulo, capital, Rio de Janeiro. A gente mudou uma vez para o Nordeste, por um período curto de tempo. O meu pai, ele era assim, eu acho que eu trago um pouco disso comigo, dessa característica do meu pai, de sempre querer algo novo. Quanto mais difícil se apresentava o desafio para ele, mais ele gostava, mais ele se lançava, sabe? Então, quando eu trabalhava na RBS, lá na sua afiliada da Globo, foi em Porto Alegre que eu me formei, jornalista pela PUC, eu trabalhava lá e trabalhava na TV e no jornal, porque naquela época não era fácil viver com um salário só de uma empresa, de um emprego. Eu tinha 2 empregos, eu trabalhava dia e noite praticamente. E aí um colega meu que era repórter de rede, como a gente fala, repórter dos jornais de abrangência nacional, né? Ele tinha ido, fazia 4 meses que ele estava em Cuiabá, como repórter de rede lá, trabalhando para o Jornal Nacional, Fantástico e outros. E ele me ligou, falou, Parracha, e aí, como é que tá aí? Eu falei, cara, você sabe que é difícil, a gente está aqui na batalha, tá, veio aquela não, assim, fui real com ele, né, nas dificuldades que eu estava enfrentando. Ele falou, não quer vir para cá? E olha, cara, eu falei para ele assim na hora, quero. E aí ele me passou para chefe de jornalismo lá, diretora de jornalismo na época. Ela conversou sobre salário, sobre condições de trabalho e tal, e 11 dias depois eu estava lá. Mas não porque eu precisei de 11 dias, porque a empresa não me liberou antes disso, a empresa onde eu trabalhava. Então, 11 dias depois, abriu a porta do avião lá em Cuiabá, fui o primeiro a descer do avião e vivi 2 períodos relativamente grandes em Cuiabá, quase 7 anos nos 2. E sinto que Mato Grosso, especialmente Cuiabá, a capital onde eu morei, são como se fossem minha terra natal, entende? Eu desenvolvi um amor, eu fiz amizades, até hoje, assim, amizades incríveis lá. E aí, depois, as circunstâncias de vida, tanto pessoal quanto profissional, vão te empurrando, né? Esses dias, uma amiga minha, que até também deixou o jornalismo para trabalhar numa outra atividade, ela brincou comigo assim, Parracho, olha, o universo praticamente me expulsou do lugar e daquilo que eu fazia, sabe? Então, é mais ou menos isso. Assim, às vezes o universo te dá uma rasteira e um empurrão para você cair, sei lá, ir ao chão, quando levantar, olhar de uma outra forma, ou ver uma nova paisagem, uma nova situação. Então, eu sempre busquei isso, sempre. E foi isso, essas condições de situações de vida pessoal e profissional, que me trouxeram para o Paraná, onde é um lugar também que eu digo que, poxa, é como se eu tivesse nascido aqui, porque eu tenho uma ligação, um amor com o Estado, e adoro Curitiba, amo as cidades do Estado. Poxa, não vou começar a citar aqui porque alguém vai ficar chateado, mas tem um filho que nasceu em Maringá, né? Eu, quando vim para o Paraná, eu me instalei em Maringá, fui trabalhar na RPC em Maringá. E meu filho, em 2003, nasceu, é maringaense, é pé vermelho, o que me trouxe uma vinculação muito grande, né, também não só com aquela região, mas com o estado. Eu sou gaúcho, amo muito o Rio Grande do Sul, acho que é um lugar sensacional sob todos os aspectos, embora problemas existem em todos os lugares, né? Mas eu me sinto, antes de mais nada, o pessoal pergunta, você é gaúcho? Fala, antes de mais nada, eu sou brasileiro. Eu posso morar em qualquer lugar desse país que eu vou me sentir bem, sabe?
trabalhei em Foz do Iguaçu, numa época difícil de se fazer jornalismo lá. Até outros repórteres que passaram por lá antes de mim enfrentaram mais dificuldades ainda. Quando eu fui, a coisa já estava com relação ao contrabando, crimes, né, de fronteira, mas eu, por mais perigoso que fosse trabalhar ali na região da Ponte da Amizade, enfim, do lado paraguaio, em relação a crimes, né, a cobertura de crimes de fronteira, né, mas eu desenvolvi um amor por Foz do Iguaçu que é uma coisa absurda, sabe? Eu tenho grandes amigos lá, eu amei cada dia que eu passei por risco, proveniente do trabalho, da situação que a gente cobria lá de fronteira. Então, eu não tenho um lugar assim que eu te diga, ah, não vou. Hoje mesmo, atualmente na minha vida, eu estou cada vez ficando menos em Curitiba e mais em Tijucas do Sul. Nunca imaginei que eu moraria em Tijucas do Sul ou qualquer outra cidade onde a atividade rural, agrícola é mais forte. Não imaginei que eu moraria lá e trabalhando com isso, né, diretamente. E hoje eu me sinto um tijucano, sabe? Me sinto mesmo. Eu tô me integrando cada vez mais ao lugar, de forma que quando às vezes eu venho para Curitiba, eu já começo a achar que o trânsito está muito pesado, que o pessoal está buzinando demais, que E, que tem e deve essa. estar, né? E deve estar. Hã? Você que agora tem um olhar de fora. Pois é. Agora, Então assim, eu até separei umas imagens que você mesmo fez lá nesse teu sítio em Tijucas do Sul. Mas antes de mostrar, eu queria que você falasse como é que começou esse teu interesse por questões ambientais. Você, inclusive, trabalhou no Globo Ecologia. Eu não sei se quando você foi trabalhar no Globo Ecologia, você já tinha essa afinidade com questões relacionadas a meio ambiente, ou se foi ali que você teve aí um insight ou começou a ficar mais atento para essas questões. olha, Lívia, eu acho que desde pequeno eu tinha essa ligação com o meio ambiente, natureza. Na história da minha família, tanto por parte de pai quanto de mãe, tem agricultores, não são poucos, assim, uma grande parte da família do meu pai é formada por gente do campo, né, que produz alimentos. Da minha mãe também, era uma família numerosa, então eles tinham que plantar para poder sobreviver, para ter o que comer, numa época muito difícil lá na fronteira do Brasil com o Uruguai. Então, tá na minha formação como pessoa, assim, esse amor pela natureza, né? Sempre fui encantado. Quando eu falo que meu pai mudava muito de cidade, eu e minha mãe íamos junto, claro. O meu pai, ele não ficava fim de semana dentro de casa, sob aspecto, sob condição nenhuma. Ele chegava sábado de manhã, às vezes ele já tinha planejado um lugar para a gente ir, mas quase sempre ele falava assim: vamos sair. E era assim, aquele negócio. Minha mãe até às vezes ficava meio chateada com ele. Ai, poxa, decide as coisas assim de última hora. Então, mas era fantástico porque foi graças a esse jeitão do meu pai que eu conheci quase todo o litoral de São Paulo, do Rio de Janeiro. A gente ia para as regiões serranas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas. Eu conheci a Serra da Mantiqueira. A gente acampava no inverno, de barraca. Então, meu pai era um aventureiro também, por natureza. E eu acho que isso sempre teve comigo, né? Agricultura, a vida rural, uma paixão por essa forma de viver, a produção de Aventura. a aventura e o meio ambiente de uma maneira geral. Tanto é que quando eu fui trabalhar no Globo Ecologia, foi uma coisa absolutamente do nada, assim, porque eu tinha ido ao Rio de Janeiro com um colega meu de profissão que ia ser um personagem de uma série de reportagens que a gente ia fazer nos Estados Unidos. Ele se chama Cacá de Souza.
E ele levantou arquivos de fotos e filmes de expedições que o Marechal Cândido Rondon fez pelo interiorzão do Brasil, inclusive uma delas em 1913, 14, com o então presidente, já era ex-presidente já, né, Theodore Roosevelt. Roosevelt e Rondon foram protagonistas de uma expedição absolutamente fantástica pelo interior de Mato Grosso, pela Amazônia. E o Kaká ele resgatou esses arquivos num trabalho incrível de jornalismo, sabe? E de documentarismo, assim, de documentário. E aí eu ia contar a história de como ele resgatou tudo isso. Íamos entrevistar o bisneto do Roosevelt, né, o Tweed Roosevelt, que era uma espécie de guardião, toda a memória do bisavô. E aí, num desses dias, a gente estava no Rio de Janeiro tirando visto no consulado americano. E aí a gente precisou esperar, tinha uma entrevista no dia seguinte e tal. E ele me levou para conhecer o Cláudio Savagé, que foi o criador do Globo Ecologia. E foi diretor do Globo Repórter na Globo muitos anos. É um jornalista fantástico, assim, é um gênio da televisão brasileira, às vezes até pouco reconhecido, pouco lembrado, mas ele foi um cara fundamental na história do Globo Repórter, né, que é um marco da televisão brasileira, do nosso jornalismo. Mas aí nós fomos encontrar o Cláudio Savagé e ele falou: Kaká, eu estou precisando de um repórter experiente como você. Quem sabe quando você voltar dos Estados Unidos, a gente vai começar a nossa temporada, isso era final de 97, a gente vai começar a nossa temporada de 1998 no Globo Ecologia, e eu preciso de um repórter como você. E aí o Kaká olhou para ele e falou: não, tranquilo. Quando eu voltar dos Estados Unidos, eu vou editar o material que a gente está indo gravar lá e tudo mais, entrego o material e já venho para o Rio e a gente já começa. Aí ele falou: na verdade, Kaká, eu até precisava de um outro cara, assim como você, de um outro jornalista, assim, que fosse como você, experiente, vibrante e tal. E aí o Kaká virou, a gente estava na mesa de um bar, o Kaká virou e falou: tá aqui, ó, Fernando Parracho. E aí eu fui contratado para trabalhar no Globo Ecologia. Quando eu voltei dos Estados Unidos, pedi demissão da TV Centro-América, final de 97, e trabalhei o ano de 98 e comecinho de 99 no Globo Ecologia. E foi uma história marcante na minha vida, na minha carreira profissional, porque eu trabalhei com uma grande equipe, pequena numericamente, mas grande de talento, né? O Cláudio Savagé tinha um irmão, aliás, ele tem uma irmã que trabalha até hoje na Globo News, a Luciana Savagé. E o Rubens Savagé, o irmão dele, era um editor incrível, era uma família televisiva, assim, uma família de jornalistas e gente de grande talento. Então, se você me perguntou, poxa, foi no Globo Ecologia? No Globo Ecologia, eu acho que chancelou, sabe? Aquela minha relação com o meio ambiente. A gente viajou quase todo o Brasil, acho que todas as regiões do Brasil a gente esteve, e eu tive contato com profissionais da área ambiental, né, de todos os setores, né, biólogos, botânicos, veterinários, enfim, engenheiros ambientais, agrônomos, enfim. Eu mergulhei nesse universo e falei: essa é a minha área. Mas é claro que a vida, como eu estava falando, vai às vezes te empurrando, né, para outras situações, vão surgindo situações que te fazem rever ou mudar. Caso não seja incômodo para você falar sobre isso, eu gostaria que você contasse como é que foi o impacto daquele acidente no Monte Roraima, né, para a tua carreira. O Monte Roraima, que voltou a ser mostrado aí na televisão por conta da novela, é um lugar muito místico ali para as tribos indígenas que vivem no entorno da montanha, né? Ela faz parte de uma cadeia de montanhas que são conhecidas como tepuis, que na linguagem dos índios locais lá são mesas, porque elas se erguem
abruptamente do meio da floresta e vão subindo uma formação rochosa que lá em cima ela dá a impressão de que é plana, mas não, ela tem muitas nuances, né? Uma geologia absolutamente encantadora, assim, incrível, né? Uma coisa. E a gente planejou a subida de helicóptero porque na época o ator Danton Mello ele apresentava o Globo Ecologia, fazia reportagem, produção e ele apresentava. E ele quis ir. A gente estava na produtora Sabagé e eu estava olhando umas revistas com fotos de alguns fotógrafos de renome, assim, internacional, sobre o Monte Roraima. E ele falou assim: poxa, Parracho, me mostra aqui, deixa eu ver. E aí eu comecei a mostrar e comentar as fotos. E ele estava gravando uma novela que estava num ritmo muito intenso de gravação. E aí ele falou assim: cara, mas é para esse lugar que vocês vão? Eu falei: sim. Ele falou: ó, eu quero ir junto. Aí ele foi falar com o Cláudio Savagé, falou: Claudinho, eu vou falar com o meu diretor da novela, vou pedir uma dispensa de um fim de semana e eu vou, pelo menos, para gravar as cabeças, que é aqueles textos que o apresentador faz chamando as reportagens, né? Eu vou para gravar pelo menos as cabeças do programa. Aí o Cláudio Savagé achou ótimo, porque pelo ritmo de trabalho, o Danton quase nunca podia acompanhar a gente nas viagens. Ele estava indo muito bem numa novela, na época eu não me lembro o nome, isso em 1998. Aí ele foi e a gente programou a subida de helicóptero em função disso também, da necessidade que a gente tinha de ir lá, subir a montanha de helicóptero, pousar, gravar o que tinha que gravar em 2, 3 horas, 4 horas e voltar ainda de dia, com a luz do dia. E lá escurece muito cedo, porque o Monte Roraima tem 2.875 metros de altitude, então o sol se põe lá por volta de 4 da tarde, no alto da montanha. E aí foi quando a gente, abreviando bem a história, foi quando a gente teve uma pane no helicóptero, já em cima da montanha, né, no cume da montanha. A gente teve uma pane e o helicóptero veio ao chão. É bem assim, porque não tem como explicar a maneira como ele caiu. A gente estava sobrevoando já próximo ao local que a gente tinha determinado que ia pousar. E o helicóptero caiu como se tivesse sido jogado ou solto, alguém tivesse segurando ele e ele tivesse sido jogado ao chão. E aí, claro, a aeronave ficou toda destruída, né? A gente teve vários ferimentos e quem ficou pior, assim, digamos, correu mais risco de vida foi justamente o Danton Mello e o Ricardo Cardoso, que era nosso segundo cinegrafista, um cara fantástico, né, de um talento incrível, um carioca com aquele estilo bem-humorado enfim, inteligente de ser. E nas primeiras 24 horas, depois da queda, ele infelizmente faleceu. Ele teve uma hemorragia interna muito grande, grave, e o socorro não chegou a tempo. E o Danton Mello chegou a ser socorrido, aliás, até fui levado junto um helicóptero de resgate com ele até uma pista indígena que tinha próxima à montanha, e de lá de avião, monomotor até Boa Vista. E o médico que atendeu a gente na chegada perguntou quem estava mais grave. Eu falei: ó, doutor, eu acho que o Danton está mais grave, em estado grave. E aí ele fez um ultrassom e viu que o Danton estava com uma hemorragia interna muito grave também. Ele falou: ah, mais 20 minutos a gente não conseguiria salvar a vida dele. Então ele sobreviveu, junto com nós que tivemos outros tipos de ferimento, mas sobrevivemos. E o Ricardo Cardoso faleceu lá no alto da montanha. E foi uma coisa depois comovente, assim, quando tiraram o corpo de cima da montanha, na cidade de Uiramutã, que é uma pequena vila. É um município, mas é uma pequena vila de população prioritariamente indígena, né, da etnia Macuxi. E no período que eu fiquei com o Ricardo Cardoso, que a gente chamava carinhosamente de Cuca, né? Que a gente ficou na cidade esperando
a definição de roteiro, e, enfim, esperando uma aeronave para a gente subir uma outra montanha que a gente gravou lá. Ele fez tanta amizade com os índios que, quando o corpo dele chegou na cidade, os índios levaram ele para uma grande área coletiva que tinha no meio da praça, assim, se é que dá para chamar de praça, uma área coberta, uma espécie de uma oca, mas aberta dos lados. Colocaram o corpo dele em cima de uma mesa e fizeram um velório macuxi para ele. De tanto que eles se apaixonaram pelo Cuca, pela maneira como ele tratou todo mundo, pelas amizades que ele fez. Foi uma coisa muito marcante, sabe, Lívia? Porque é como se ali tivesse começado uma nova vida para a gente que sobreviveu, né? Na verdade, é isso que eu ia te perguntar, né? Como é que esse acidente no Monte Roraima interferiu aí, impactou na tua vida, na tua carreira e tudo isso que veio depois, né? Foi um episódio, um momento da vida extremamente doloroso, né? Porque a gente perdeu um colega maravilhoso, um grande amigo, né? Que com certeza estaria aí com a gente gravando ainda, e era um cara com uma história de vida incrível, um menino pobre do Morro Lins e Vasconcelos, no Rio de Janeiro, que venceu muitos preconceitos e, enfim, sofreu muitas ameaças e conseguiu ter uma vida digna e se voltou para a área de TV, né? Trabalhou com cinema também. E um cara fantástico, assim, era um cara jovem, de 1,90 m, era mais alto que eu, bem mais alto que eu, mas era um menino, sabe, no jeito de ser e tudo mais. Então, essa memória do Cuca e de tudo que a gente passou, ela me acompanha todos os dias da minha vida, né? E sempre que eu paro para reclamar de alguma coisa ou criticar alguma coisa, eu me lembro, poxa, Deus já me deu mais de uma vida, né? Sofri outras situações, passei por outras situações de risco de vida também, tiroteio, enfim, ameaça de morte mas eu agradeço, sabe? Eu levanto as mãos para o céu e falo, não, Deus deve ter um propósito para mim, porque já me tirou de situações que eu não imaginava que fosse sair, né? Por minha conta. Então, acredito muito nessas questões, digamos, da espiritualidade, né? Nessa busca que a gente tem, às vezes, de compreender as coisas e não consegue pelo lado racional, como você falou, mas de um ponto de vista espiritual, digamos, a gente sabe que no fundo existe uma verdade muito grande ali, né? Em tudo que acontece, ou em situações limite. Vamos ver, eu tenho me proposto já a falar que vou escrever a respeito dessas experiências, né, que a profissão me deu. Então, vamos ver se a gente consegue agora, tendo casa, tendo um ritmo mais tranquilo de vida, né? Você sabe que jornalismo diário é dureza, né? Vamos, daqui a pouco a gente vai ver se realmente está mais tranquilo esse ritmo aí. Mas eu estou vendo que do teu lado direito aí tem um papel, uma caneta, Ai, e eu não sei se são notas sobre Tijucas ou se você ainda tem esse hábito. Na reportagem você também tem esse hábito de ter um papel, uma caneta. Você acha que esse, antes de digitar o texto aí, ter esse contato caligráfico mesmo com o texto é importante? Como é que é esse, esse processo aí da criação do texto de televisão, do texto audiovisual? sempre caneta e papel, sempre. Acho que eu invejo alguns jornalistas que conseguem fazer o trabalho sem fazer nenhuma anotação, guardam tudo na memória, ou gravam, enfim. Até eu, para gravar alguns insights, algumas coisas, tenho um pouco de dificuldade. Eu anoto tudo. Aqui, esse papel que você se referiu aí,
tem as anotações lá da última etapa da obra, da casa, e eu vou anotando insights também, vou anotando ideias para texto, coisas que eu tenho que fazer, uma espécie de uma agenda. Eu não sou muito organizado. Na verdade, eu tenho um tipo próprio de organização. Eu não por exemplo, eu não estou usando esse ano agenda. Sempre tive uma agenda onde eu anotava as coisas relacionadas a datas. Mas esse ano eu não estou com agenda. Eu comprei um caderno para exercitar essa necessidade de anotar as coisas e eu faço alguns registros, tanto de envolvendo coisas práticas e valores e acertos verbais que a gente faz muitas vezes com um prestador de serviço, com um fornecedor, mas é também um caderno onde eu, às vezes, registro momentos em que eu estou vendo alguma coisa e falo, opa, isso aqui merece uma... Vou anotar e depois eu produzo alguma coisa em cima. Porque sabe o que acontece, Lívia? O pessoal assim, abandonou o jornalismo. Não, não abandonei o jornalismo. Eu encerrei uma etapa da minha vida em que eu trabalhei no jornalismo diário. Eu encerrei essa etapa. Mas o jornalismo, ele não acabou. Muitas das coisas que eu faço, os vídeos que eu gravo lá, eles estão impregnados de intenção jornalística, de características de uma reportagem, então, embora agora de forma mais solta, né? Porque eu não estou fazendo, digamos, profissionalmente, né? Com todos aqueles cuidados que a gente tem. E eu estou Vamos fazendo mostrar mais alguns? profissionalmente. Hã? Vou mostrar aqui alguns dos seus vídeos, das suas fotos. Vamos lá? Vamos lá. Este é o cenário agora de manhã em Tijucas do Sul. Tivemos uma geada, dessa vez bem forte. Paraná, região serrana do Paraná, Tijucas do Sul, comunidade do Rio do Fojo, Serra do Araçatuba. Que delícia, né? Ouvir o barulho do vento, os pássaros. E pegando aí o gancho do que você estava falando antes de nós mostrarmos essas imagens, você disse que trocou uma agenda por um caderno ali que não tem necessariamente uma data, um horário para as coisas, né? E você vai anotando aí as suas tarefas. Essa mudança de vida e esse fechamento de um ciclo, início do outro, simbolicamente, essa coisa da troca da agenda pelo caderno também indica uma relação sua diferente com o tempo da vida, assim, o tempo num sentido mais abstrato. Eu acho que sim, totalmente, viu, Lívia? Porque o ritmo de vida, ele vai ditando, né, muitas coisas que a gente faz ou deixa de fazer, né? A dinâmica numa área rural e a maneira como o tempo passa ou transcorre é diferente da cidade, né? De uma realidade urbana. A gente, na cidade, tem a impressão que a gente está sempre correndo, né? De um lado para o outro, atrasado, com horário para chegar, para sair, tendo que cortar conversas, porque, enfim, você está com pressa, senão você não vai conseguir fazer tudo que tem que fazer naquele dia, naquela manhã, naquela tarde, enfim. E na área rural, não, as pessoas têm um outro timing. Elas não chegam assim, olá, tudo bem? Escuta, eu vim aqui para ver se você tem uma enxada para me emprestar. É muito raro acontecer isso. Geralmente a pessoa fala, tudo bem, e aí, como é que tá?
Como é que está indo a obra? Como é que está indo a horta? E vai costurando uma conversa, sabe? Vai tecendo uma conversa que não é apenas para fazer uma introdução ou me levar até o momento em que eu vou pedir uma enxada emprestada, sabe? É uma preocupação real, verdadeira, com a vizinhança, com a amizade, com a maneira como as pessoas podem interagir umas com as outras ou ajudar. Então, não estou dizendo que a vida no campo é bem melhor que na cidade. Não, são diferenças que existem de ritmo, né? Então, eu acho que o tempo realmente lá passa de um jeito diferente. Eu já achei que demorava a passar o dia, teve dias que eu achei que, nossa, o quê? Já são 6 horas da tarde, eu nem consegui terminar aqui meu trabalho. É muito variável, mas de uma maneira ou de outra, a, a relação com a terra, com o plantio, com o cultivo, ela é completamente diferente, porque na cidade você sai de casa, vai até o mercado e volta com as compras, vai fazer o almoço, come e vai trabalhar, né? No campo, não. Você planta uma alface, você espera 2 meses ou 3 meses essa alface crescer, para você poder arrancar, comer ou vender. As coisas têm um outro ritmo, né? A natureza, ela vai engendrando os seus processos numa outra dinâmica, uma outra pressa, digamos, um outro senso de urgência, né? Então, eu acho que o grande aprendizado que eu tenho vivido é um pouco esse, assim, sabe? De saber que, não, isso aqui eu plantei, esse pé de fruta, eu plantei em abril, mas ele só vai me dar frutos daqui a 2 anos. Agora, é um trabalhão, né, Fernando? É um trabalho imenso aí preparar essa terra. Você também, a gente acompanha nas suas redes sociais, está construindo, né? A sua intenção é realmente morar nesse lugar. Então, é obra. E tem os perrengues também, né? Muito perrengue. E existe alguma forma de fazer uma analogia aí entre essa construção ou essa sua reconstrução, esse trabalho mais, digamos assim, braçal, esse contato direto com a terra, num lugar distante, com a construção do texto? Como é que se constrói aí com palavras? E como é que tem sido para você construir também com outras ferramentas? Existe realmente uma diferença assim entre o que é mais abstrato, intelectual, e esse outro tipo de contato com as pessoas e com a terra? São vários tipos de engenharia, né? A engenharia do texto, ela, para mim, sempre foi, desde garoto, adolescente, ela foi um processo muito natural, sempre gostei muito de ler, então acabei me lançando a escrever coisas, enfim, textos, poesias e uma série de outras coisas. Talvez isso foi que fundamentalmente me levou para o jornalismo. É um processo orgânico muito interno, sabe? É claro que, como jornalista, você vai desenvolvendo e vai aprendendo técnicas de construção desse texto, né? E é um trabalho estritamente intelectual, né? Onde a tua mente está a 1000 por hora, quase que o tempo inteiro, você sempre buscando uma palavra, buscando identificar e descobrir uma outra forma de dizer aquilo, inovar ou mudar a sua forma de criar para que as pessoas vejam que há algo de diferente ali, né? Quando a gente vê uma reportagem de um determinado repórter ou uma repórter e a gente se identifica com aquele texto, fala, poxa, que legal esse texto.
é porque realmente ele ou ela se esforçaram para trazer aquela história, aquela informação de um jeito diferente, né? Fugindo um pouco da mera técnica de escrever, né? A técnica de construir um texto. Na Terra é um trabalho muito braçal, mas curiosamente, assim, eu acho que tem uma questão assim de que é muito importante, eu acho, na natureza, de você observar. Os permacultores, que são pessoas que prezam por um cultivo da terra da forma mais natural possível, mais integrada entre o ser humano e a natureza, eles dizem que uma das formas de você aprender a lidar com o solo, com os bichos, com as plantas, é você observar. Até tem uma premissa assim, da permacultura: observar e interagir. Porque você, às vezes, vai olhar um ponto lá da sua área, da sua propriedade, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? É uma área muito acidentada, não vou conseguir cultivar esse solo aqui de uma maneira aceitável para plantar hortaliças ou, enfim, para criar algum animal. Se você voltar lá um período depois e observar, ficar parado, sentado, observando aquela área, você vai começar a descobrir outras aptidões que aquele espaço tem para o cultivo, ou mesmo até para a contemplação mesmo. Então, eu penso assim que, às vezes, a observação ela está presente em tudo, né? Em todas as profissões, por exemplo, quando você vai escrever um texto sobre a história de alguém, você parou para observar aquilo. E se não parou, então não vai ficar legal o texto, você não vai conseguir contar a história direito, né? Você parou para observar, você parou para ver detalhes da história daquela pessoa ou daquele lugar. E aí depois aquilo aflora na maneira como você senta e escreve sobre aquilo, né? Eu acho que a natureza tem esse ponto em comum. Quanto mais você observar, mais coisas você descobre a respeito da própria maneira como a natureza se organiza, né? Você identificar uma espécie de pássaro que você ainda não tinha visto. Isso é importante? Poxa, claro que é, porque você vai identificar que uma determinada planta nativa ela produz uma flor que aquela espécie de pássaro vem e gosta de pegar o néctar, enfim, daquela flor. Então, você não vai meter uma roçadeira ou uma foice para derrubar aquela vegetação, porque você sabe que aquilo está te trazendo uma beleza, uma interação com a natureza, né? Mas, assim, o trabalho, basicamente, do texto é um trabalho de criação, para mim, muito íntimo, sabe? É uma coisa que vem muito lá do interior, de dentro da gente. E o trabalho na natureza, eu acho que ele envolve mais a interação, sei lá, com o mundo exterior, assim, é difícil de explicar, isso tudo é muito subjetivo, né? Mas a maneira como você estabelece uma ligação com o teu mundo exterior. Mas isso é uma visão muito pessoal, né? Não quer dizer que seja assim que funciona assim para todo mundo, né? Agora, para mim, assim, teve uma coisa que você me disse uma vez que ficou gravado na minha memória e sempre que eu tenho algumas decisões difíceis para tomar, eu lembro. É engraçado isso, curioso, né? Mas você disse que a vida é muito curta para se prender a quatro paredes, né? Então que a gente não deve nunca deixar de realizar os nossos sonhos, de fazer as nossas coisas,
por esse medo, né, de se desprender. Então, você falou isso para mim uma vez e ficou assim para sempre. Se você tivesse que, com essa tua nova experiência e essas mudanças aí, dizer qualquer coisa, pode ser em relação à realização da reportagem ou em relação à carreira, para os jornalistas aí, principalmente os mais jovens, aí quem está começando, você tem uma outra perspectiva? E o que você diria sobre técnica e sobre também essa coisa subjetiva? A técnica é fundamental, né, em tudo que a gente vai fazer, né? Para tudo existe um jeito, um modo de fazer, né? Mas eu acho que o que faz o trabalho de alguém se destacar ou atingir objetivos mais nobres assim, não é o perfeito exercício da técnica. Eu estou falando muito do jornalismo, mas sim do exercício da empatia, de você mergulhar na situação que você está vendo naquele momento e para poder contar ela, não digo na totalidade, mas de forma mais ampla possível de verdade, né? Com a maior verdade possível, com maior a gente, eu tenho certeza que a minha geração, a sua, a gente foi doutrinado a ser um jornalista isento, um jornalista que mantinha uma isenção, ou seja, não deixava a emoção tomar conta, não se deixava envolver com uma determinada situação de uma pessoa, de um grupo de pessoas ou de um lugar. Mas eu acho que aos poucos, e mais nos últimos tempos, talvez, isso tem sido substituído por uma valorização do sentimento também, né? Da maneira como um repórter, uma repórter, um jornalista, de uma maneira geral, ele vê aquela realidade e ele transmite aquela realidade, né? Eu cansei de me emocionar na frente da tela, principalmente nos últimos tempos, e eu não lutava mais contra isso, sabe? Porque eu acho que há momentos em que você vai sentir vontade de chorar, vai encher os olhos de lágrimas, ou você vai se indignar com determinada coisa. Claro que tudo tem os seus parâmetros, né? De, de você transmitir os seus sentimentos. Você não vai simplesmente enlouquecer e ficar dizendo o que você sente, o que você acha a todo instante, mas algumas situações que a gente retrata no jornalismo, na nossa profissão, elas fazem com que a gente se emocione, com que a gente balance. E eu acho que se eu tivesse que dar um toque, uma dica, alguma coisa nesse sentido, é dizer isso. Mergulhe, mergulhe na história, na situação, na vida da pessoa que você está retratando. Traga aquilo à tona, porque se você tentar contemporizar, se você tentar aliviar, não vai ser legal. Eu não estou dizendo nada que muita gente já não faça hoje, né? As coisas vão mudando, a maneira de trabalhar vai mudando em todas as áreas, mas principalmente nesse momento da vida, da humanidade que a gente está vivendo, né? Que a gente está presenciando, é um momento de se emocionar, né? É um momento da gente valorizar a emoção, é um momento da gente dizer o quanto a gente é grato, né? Principalmente na situação atual do mundo, aos profissionais de saúde, né? A esses pesquisadores que, por meio da ciência, estão tentando nos livrar desse vírus terrível, né? Dessa doença terrivelmente violenta, né? Então, eu acho que é o momento da gente agradecer, da gente vivenciar isso da forma mais ampla possível, né? Eu tenho muito orgulho, sabe, Lívia, dos meus colegas, de uma maneira geral, assim, dos meus colegas que têm batalhado aí, né? Eu
eu mudei o meu foco, mudei a linha mestre assim a direção, né, da minha vida, mas eu respeito demais assim os meus colegas que estão aí no dia a dia. Considero que é quase uma guerrilha, porque você está todo dia se expondo, né, à contaminação. É claro que todos têm tomado os cuidados necessários, né? Mas o jornalismo hoje, mais do que nunca, mostra o quanto ele é necessário, o quanto é necessária a transmissão da boa informação, né? O quanto é necessário a gente alertar as pessoas que fake news destrói, não ajuda em nada a vida da gente, né? Que determinadas informações transmitidas sem nenhum critério, elas só levam a gente para o caos, né? Então, o trabalho dos nossos colegas jornalistas que estão aí no front, como eu digo, né, na linha de frente também da notícia, tem sido muito fundamental para o país. A gente não estaria do jeito que a gente está, e eu digo que a gente está ainda levando as coisas de uma forma menos triste, menos grave, graças ao trabalho de profissionais de saúde, de jornalistas, de outras funções, né, dos motoristas de ônibus, enfim, todo mundo que está aí na rua, né, se expondo ao risco de ser contaminado e tá fazendo um esforço muito grande para que a vida não seja tão difícil, né, não seja tão mais dolorosa e sofrida, né. Eu acho que isso é um exemplo para nós como sociedade, né. Essas categorias profissionais dão um exemplo muito grande que deveria ser seguido por todos, né? Todos nós. Enfim, de todas as áreas do pensamento, da atividade profissional, econômica, enfim, política, né? Eu acho que a gente está tendo um grande exemplo aí que não pode passar em branco do olhar de todos, né? É preciso a gente trabalhar mais do que sempre, mais do que nunca, a verdade, a informação que nos chega confirmada, né, pela ciência, pela investigação jornalística, olha o trabalho que essas pessoas estão fazendo hoje aí. É fundamental para a nossa sobrevivência, fundamental. O jornalismo sempre foi, na minha opinião, fundamental, e sempre vai ser. Essa é a minha opinião. Mas hoje, assim, está demonstrando de uma maneira muito clara o quanto uma informação bem apurada, bem refletida e transmitida com segurança, com honestidade, com verdade, ela é fundamental para a gente continuar essa luta aí, né? E quem sabe vencer essa doença e sempre vão surgir desafios novos, né, para a humanidade, mas acho que a gente está num momento de muito aprendizado. Né? Precisa E por enquanto, tudo isso que você falou, que eu estou até anotando aqui, né? Mergulhar, não contemporizar e sentir e permitir, né, que certas emoções sejam mostradas, nada disso, inclusive a apuração, né, a checagem das informações, nada disso pode ser feito por robôs ainda, né? Não, de forma nenhuma. É de um ser humano para o outro mesmo. Sem dúvida, Lívia. Olha, você levantou uma questão fundamental. Os robôs até são úteis. Eles são úteis em muitas tarefas, em muitas abordagens, né, de identificação de tendências, de gostos, de preferências. Ok, beleza, uma ferramenta eletrônica, digital, mas para produzir conhecimento, para produzir informação, é o velho e bom ser humano, com todos os defeitos que ele tem. A gente não pode ter essa noção, essa ilusão de que nós vamos substituindo tudo por máquinas ou mecanismos digitais, eletrônicos. Não. O ser humano é o único
elemento capaz de mudar as coisas, né? De mudar a direção das coisas, de mudar a interpretação das coisas. Não vamos acreditar que a gente vai resolver os problemas, sejam eles nossos, do nosso grupo, ou, enfim, de um país, usando mecanismos de telemática ou de manipulação digital. Não. Isso, uma hora ou outra, cai por terra, né? Aquelas fábricas de likes, né, que a gente vê nas fotos ali, assim, principalmente nas sociedades orientais, mas já entre a gente também, né? Fábricas de fake news. Isso tudo é um desserviço à humanidade, né? Isso deveria ser punido de uma maneira. O país está tentando encontrar, né? A gente está tentando encontrar os marcos legais, né? Para separar o que é liberdade de expressão de crime, né? Porque eu posso dizer tudo que eu penso? Depende. Nada é totalmente sim ou totalmente não. Há coisas relativas, né? Se eu estou pregando o ódio, estou pregando, enfim, um trabalho que, uma ação, não um trabalho, uma ação que desqualifique todas as conquistas de uma sociedade, isso está previsto no nosso código, né, penal, no nosso código civil. Isso é crime, né? Então, essa coisa de, não, mas eu posso dizer o que eu penso. Por quê? Porque a internet esconde muitas vezes, né, pelo anonimato, ou, enfim, por assumir outras identidades. Não. A gente está encontrando, enquanto sociedade, eu não falo só no Brasil, no mundo todo, formas de punir isso, né? Porque não basta você ser livre para dizer o que você pensa ou bem imagina. Você precisa ter responsabilidade ao dizer, né? E essa responsabilidade é assumida, tem que ser cobrada, tem que ser assumida, né? Então, eu acho que é isso também, é o trabalho, aquilo que a gente falava, né, do escrever, do produzir um texto, da criação de um texto. É isso, é uma questão de muita responsabilidade, de muita ética, né? Não é simplesmente jogando no papel, ou no vídeo, ou nas redes sociais, o que eu penso simplesmente sobre determinada coisa, né? E fazendo com que essa opinião, essa maneira de ver as coisas, seja multiplicada indiscriminadamente, né? Por robôs, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. É um momento... Até porque tem coisas que realmente elas acabam intoxicando, né? A sociedade, assim, de uma forma muito, muito profunda, jogando realmente as pessoas para uma situação de estresse mental muito grande, né? Porque, em geral, quando essas coisas são distribuídas dessa forma, é para provocar um conflito mesmo, né? E aí é como se todo mundo tivesse que se mobilizar, se estressar e se posicionar diante daquilo. E num momento assim como a gente está vivendo, por mais inocente, digamos assim, que seja, causa um estresse social muito grande. Exatamente. A gente está vivendo um momento crucial na nossa história como sociedade, né, no Brasil. Está vivendo um momento crucial. E a democracia, eu não digo que a democracia é a cura para todos os males, não, mas é o sistema que a gente tem, é o sistema que consegue assegurar, em grande parte, uma justiça social, se a gente trabalhar para isso, é claro, né? Mas a democracia, ela não é algo que se estabelece do dia para a noite, nem de uma década para outra, é um trabalho constante, né? E muitas vezes ela é frágil, ela precisa ser defendida, ela precisa ser protegida, ela precisa ser propagada. É preciso que o jornalismo está cumprindo muito esse papel hoje, né? De dizer, gente, olha, a democracia é um bem de todos nós, né?
é uma forma de vida que pode nos levar a uma melhoria na situação pessoal e coletiva, né? Então, veja aí, agora, essa tomada do Afeganistão pelos talibãs, né? Veja como uma sociedade assolada pela miséria, pela fome, pela ignorância, por uma série de limitações, né? Políticas, econômicas, sociais, como ela fica vulnerável, né? A um grupo que a gente sabe que tem a sua força, mas também não é sobre-humano, né? Enfim. Mas ela fica vulnerável ao medo, né? Ao terrorismo. Exatamente. Então, Ela a fica educação... justamente refém do medo, porque ela realmente não sabe como se mobilizar, ela não tem informações, ela não tem força, literalmente, né? Porque se você não está bem alimentado fisicamente, espiritualmente, intelectualmente, é muito difícil reagir à violência. É um gigante que faz valer a sua vontade por meio da vontade popular, né, da maioria, mas ela às vezes também é uma criancinha, um bebê de colo, que precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, precisa ser medicado, precisa ser acarinhado, precisa receber amor, proteção. Então, a gente tende a achar que nada vai atingir, né, a nossa tranquilidade, mas não, é preciso um trabalho diário, uma vigilância diária, né? E mesmo a gente estando numa área remota, sei lá, da Amazônia ou qualquer outra área rural desse país, enfim, a gente tem que estar participante, né? Tem que estar atuando e se informando, identificando as melhores fontes de informação e lutando, né? Lutando enfim, pela cura, né? De todos esses males aí que estão atrapalhando tanto a vida da gente, né? Parracho, muito obrigada. Obrigada por aceitar esse convite, por participar, por contribuir mais uma vez, trazendo toda a sabedoria, né, desses 30 anos de experiência e de uma vida dedicada ao bem, né? Como você disse, nós somos seres humanos, não somos perfeitos, mas eu acho que você é uma pessoa que realmente, dentro da sua imperfeição, sempre foi muito responsável e sempre deixou muita coisa boa, né, por onde você passou, com muita sensibilidade e com muita paz. Eu adorei o apelido aí que te deram. Acho que combina. Não sei se é essa paz toda que você sente aí dentro, mas é isso que você transmite. E também acho que, em certos momentos, é isso que importa. Estamos todos torcendo muito por você, te acompanhando pelas redes sociais. Pessoal, o Parracho está lá no Instagram. Qual é o Instagram, Parracho, para o pessoal te acompanhar aí em Tijucas? @Fernando Parracho. Muito, muito simples, né? Fácil, Muito fácil. fácil. Muito E todo dia o Fernando nos brinda aí com imagens de paz, imagens maravilhosas da natureza, né? Daquele silêncio. E é muito legal mesmo te acompanhar e sentir essa proximidade, essa amizade aí, mesmo nesses lugares mais remotos. Você falou hoje aqui em gratidão, e eu retribuo essa gratidão. Saio daqui também bastante emocionada com tudo que você disse. Difícil até, anotei tantas coisas, difícil até saber aqui o que é mais importante, mas eu acho que hoje, diante disso tudo que a gente falou, pandemia, Afeganistão, tanta ataques à democracia, eu acho que realmente quem está aqui ainda no front aí, lutando, qualquer que seja esse front, mas quem está vivo, né, para defender a vida,
tem realmente que ser grato e que celebrar. Um beijo enorme para você. Um beijo meu, um abraço muito grande. Desejo muita felicidade daqui para frente aí, que essas obras aí terminem logo para você também poder curtir, né, isso tudo que você construiu. E eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui tá te mandando esse abraço aí por essa troca e tanta coisa boa que você nos trouxe. Obrigada. Muito obrigado, Lívia, você pelo convite, um privilégio, um prazer enorme ter essa conversa com você e com todo mundo que está nos acompanhando aí. Um abraço a todos, vamos mantendo contato, qualquer sugestão, qualquer informação que puder ajudar a gente nessa troca, estou totalmente à disposição. E, assim, uma satisfação enorme poder estar aqui nesse seu espaço que é tão legal, que traz sempre tanta coisa nova, tanto olhar diferente sobre muitas coisas que a gente enfrenta hoje em dia, às vezes não sabe bem como fazer, né? Muito legal mesmo. Obrigado, paz para todo mundo aí, beijo no coração de todos. Beijo, Parracho, até a próxima, que seja em breve. Até. Pessoal, e vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada, que vocês tenham um excelente fim de semana e muita paz. Se gostaram do programa, compartilhem com os amigos, curtam o Conversas Avessas, inscrevam-se aqui no canal para que a gente possa prolongar esse meio aqui de diálogo por muito mais tempo. Um abração para vocês.